Pessoal, na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que é o perímetro de uma figura ou de um lugar ou de alguma coisa. Como a gente calcula o perímetro? O perímetro é o limite de uma área. Como assim, professora? Vamos pensar, por exemplo, num parque. A gente tem um parque lá, cheio de florzinha, de banquinhos. Olha como a professora desenha bem. De árvores, né? Florzinhas. E aí eu quero cercar esse parque. Vamos pensar que eu quero cercar esse parque. Este cercar o parque, o que está em volta desta área, deste parque, eu chamo de perímetro. É aquilo que está ao redor, em torno, em volta, né? Que cerca uma área, os limites. Geralmente, esse perímetro tem um comprimento, tem uma medida. Então, quando a gente vai falar em perímetro, a gente vai falar nas medidas do lado. Vamos pensar no perímetro, por exemplo, de uma figura, que vocês vão ver aí no livro de vocês. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou apagar aqui, pessoal, peraí que eu vou pegar meu apagador de papel aqui. Voltei. Então, se a gente pensar numa figura, né? Vou pensar num triângulo. Tem 3 lados. O lado desse triângulo, ele pode ser chamado de perímetro. É a medida desse lado, certo? Aqui tem uma extensão, uma medida, que eu posso utilizar a régua para saber quanto que eu tenho aqui de medida. Aqui eu tenho uma outra medida e aqui eu tenho uma outra medida. Se vocês pegarem uma figura do livro e colocar régua, vocês vão achar as medidas em centímetros dessa figura plana. Então, por exemplo, se falar em perímetro do triângulo, eu quero calcular essas medidas aqui. Então, se aqui tiver 2 centímetros, aqui tiver 2 centímetros e aqui eu tiver 2 centímetros, suponhamos, eu vou calcular 2 mais 2 mais 2. Eu tenho ao redor dessa figura 6 centímetros de perímetro. É o que está em volta da figura, certo? Então, como eu havia dito, se eu penso numa sala, por exemplo, na nossa sala, se eu quero colocar, por exemplo, um rodapé na sala, sabem o que é rodapé? É aquilo que dá acabamento em volta da sala, ou com madeira, ou com azulejo, ou com carpete, não sei. Em volta da sala, eu posso calcular o quê? Eu tenho que calcular o que está ao redor da sala. Então, se eu tenho uma sala, pensem bem, uma sala retangular, e eu quero colocar um rodapé, eu vou colocar aqui em volta, certo? Então, o que eu tenho que calcular ao redor dessa área aqui da minha sala? Só em volta, o perímetro, certo? Então, eu vou calcular quanto eu tenho de extensão aqui, quanto eu tenho de medida aqui, quanto eu tenho de medida aqui, quanto eu tenho de medida aqui. Aqui na lousinha, eu estou fazendo uma figura representativa da sala. Mas na sala, a gente tem a medida em quê? Em metros, né? Então, o papai ou a mamãe calculam a medida com uma trena, com um material que possa medir uma quantidade maior, né? Que é o metro. Não vai utilizar a régua, por exemplo. Então, nós calculamos em volta da sala para colocar, por exemplo, o rodapé. Outro exemplo de perímetro. Se eu tenho uma quadra, né? Agora eu vou apagar aqui, ó. Pensa que é uma quadra. Vou apagar tudo aqui de novo. E eu quero pintar essa quadra, né? Eu tenho uma quadra lá, bacana. Vou colocar aqui, né? Assim que tem uma quadra, mais ou menos. Olha como a professora desenha bem o espetáculo, né? Então, eu quero pintar em volta dessa quadra. Eu quero marcar, quero pintar de azul. O que eu vou ter que saber? A medida de um lado da quadra, a medida de outro lado. Pensa, eu não vou pintar dentro da quadra, eu vou pintar ao redor. Eu quero colocar uma faixa amarela. Então, eu tenho que saber quanto que eu tenho de medida aqui da quadra,
quanto eu tenho de medida aqui da quadra, quanto que eu tenho de medida aqui e quanto que eu tenho de medida aqui, dos 4 lados da quadra, certo? Então, eu calculo o perímetro em volta, o entorno desta área. Certo, pessoal? Isso que é a medida do perímetro. Nós vamos fazer outros exercícios, nós vamos retomar várias vezes o conceito de perímetro e para quem ainda não entendeu muito bem, podem ficar bem tranquilos porque a gente vai retomar isso várias vezes.